Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver os desejos ocultos desta pessoa com relação a você. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, olho de tigre, número 2, citrino, ou número 3, fluorita. Começando aqui com o grupo de número 1, olho de tigre. Ah, saiu aqui do enquadramento, peraí. Ok. Quais são os desejos ocultos dele ou dela por você? Dez de copas, 4 de copas, rainha de ouros, 3 de copas, tá? Bom, vamos lá. Aqui essa pessoa, ela tem um interesse em você? Sim. Ela gosta de você? Sim. Se ela diz que tem sentimentos por você, é verdade? Sim. Temos um 10 de copas aqui. Ela deseja ter uma relação com você e caminhar por essa relação, dar próximos passos, ela fala em casamento. Se ela diz tudo isso, verdade? Verdade. E se ela não diz, aqui tem interesse sim em estabelecer uma relação mais duradoura, mais profunda com você. Acontece que, e aí vem um porém que sai aqui e traz um outro tom para essa conversa. Pode ser uma pessoa que prometa, pode ser uma pessoa que coloque essas expectativas também muito às claras, né? Tipo, eu tenho expectativa com você, eu quero estar com você. Só que é uma pessoa que traz uma complicação interna ou sabida. Às vezes você sabe, às vezes aqui a sua história fala de triângulos amorosos, poderia falar. Mas não é para todo mundo, é para aqueles que sabem que a pessoa tem alguém, tá, gente? Vamos supor que você estava conhecendo essa pessoa e ela também tá se relacionando com outra. É um relacionamento casual aqui? Ok, você sabe que ela tá com outra pessoa. Vamos supor que a gente esteja falando de relacionamento poliafetivo? Ok, você sabe disso. Então, muita calma nessa hora, não tô falando que a pessoa está te traindo ou coisa nesse sentido, ou tem outra pessoa e você não sabe, tá? É para aqueles que sabem. Aí sim a gente tá falando de triângulos amorosos. Mas nem todo mundo será triângulo amoroso. O que acontece é que essa pessoa carrega alguém do passado dela também no coração ou nos pensamentos, tá? A gente tem um 4 de copas aqui, que vai falar tanto de um emocional quanto de um pensamento. Então pode ser dos dois jeitos. Essa pessoa traz uma rainha de ouros que já pôde ter participado ali da vida dela. Para outros casos, está falando de realmente uma pessoa que você sabe ali, que você acha que realmente exista, pessoas, não só você dentro aqui da relação. E aí falaria de uma rainha de ouros, tá? Porque o 4 de copas é aquela pessoa assim que fala: bom, eu tenho isso aqui, eu tenho essas 3 taças. Mas a pessoa não consegue enxergar a quarta taça. É como se ela talvez não conseguisse enxergar uma solução. O que fazer, o que realmente. Qual caminho realmente tomar. Então a pessoa pode se perder por muito, assim, pode se perder dentro dele ou dela, um emocional que se perde ali nele, né? A pessoa se perde no emocional dele ou dela, nos pensamentos, e nunca chega numa solução ou numa ação muito concreta para validar esse 10 de copas aqui com você, sabe? Então eu vejo uma pessoa que muitas vezes se encontra numa encruzilhada, se encontra sem poder de ação por interferência de fora, interferência de terceiros. E aí eu quis entender de onde estava vindo isso, aí veio o 3 de copas, né? Então o 3 de copas fala mesmo de... Às vezes a pessoa também, ela pensa assim, vamos supor, acabei de sair de uma relação com essa rainha de ouros e eu quero aproveitar a vida, 3 de copas, sabe? Eu quero conhecer pessoas novas, eu quero estar no mundo social, eu quero estar participando desse mundo social, entendeu? E eu não quero mais ficar tão recluso, tão dentro de mim, então eu vou pro mundo. Então não necessariamente a pessoa não está com outra ou
quer se relacionar com outras pessoas, ela só quer ter um momento de extroversão, de ir pra fora, porque acabou um relacionamento com a Rainha de Ouros. Então ela quer ter esse momento mais solteiro ou solteira aqui, pode ser também. Mas tem realmente uma influência de terceiros e de fora, do ambiente externo. E a pessoa dentro dela é um pouco confusa ainda. Tá, eu tenho sentimento, eu gosto, eu poderia aqui, mas eu tô pronto ou pronta para dar esse passo aqui do 10 de copas? Ou eu eu sinto que eu quero também outra coisa. Então poderia estar vivendo uma certa dualidade, tá? É delicado. Por exemplo, para aquelas pessoas que estão se relacionando com alguém e tá no relacionamento sério, que fala, ó, relacionamento sério é relacionamento monoafetivo, monogâmico, né? Aqui a pessoa poderia estar ainda precisando de uma certa cura de relacionamentos do passado, com alguma pessoa, principalmente. Poderia estar até projetando essa situação na relação de vocês. O que vivia lá tá vivendo aqui porque tá numa projeção, né? A pessoa quer entender o que ela quer e quer mais satisfação na vida. Porque muitas vezes o 10 de copas na sombra, se tiver na sombra a sua relação, né? Porque eu imagino assim, se a gente tem uma relação boa, muitas vezes a pessoa vai falar, vai revelar que tá oculto, né? Não tudo, lógico, a gente também preserva um pouco a nossa individualidade. Ela vai falar pra você o que tá oculto, que talvez são coisas que ela carrega no interior dela. E aí, se ela tem essa abertura pra você pra falar, ouve e tenta administrar isso para essa pessoa ficar também mais confortável e feliz na relação. A depender do que ela fale, né? Também, lógico, você não precisa fazer tudo, ceder pela pessoa, fazer tudo que ela quer. E às vezes você vai falar, não, isso aí que você tá me revelando eu não faria, né? Lógico. Mas, porque às vezes o 10 de copas fala assim de uma situação em que a pessoa já pode estar cômoda ali, né? Então tem um comodismo às vezes que revela essa carta do tipo, eu tô bem, minha relação tá ótima, tá tudo fluindo e tudo, mas precisa de um fogo novo, precisa de uma novidade, precisa de uma criatividade pra ir pra esse 3 de copas e a pessoa sentir assim, nossa, inesperado, sabe? A relação saiu da mesmice, a relação saiu, inovou de alguma forma aqui. Então, pode ser também isso, desejos ocultos pedindo inovação por parte da pessoa. Não sei se a pessoa te fala, mas veja o que você pode fazer dentro da sua relação para inovar. Porque ocultamente essa pessoa gostaria de ter uma novidade aí, né? E às vezes uma novidade é uma novidade de postura da sua parte. Às vezes é você sair da rotina, fazer uma coisa inusitada, diferente, seja para um relacionamento a dois ali, né? Seja indo para um lugar, propondo uma viagem muito diferente que vocês talvez nunca fariam. Então, se vocês sempre vão para o campo, vão para uma cidade grande, vão para a praia, se vocês sempre vão para a praia, vão para o campo, sabe? Tipo, dá uma inovada aqui. Eu dei exemplo de viagem, né? Mas pode ser outras coisas também, pode ser dentro da própria cidade. Se vocês sempre comem no mesmo lugar, comem num lugar diferente. Se vocês sempre fazem o mesmo tipo de lazer, façam um tipo diferente. Então é como se aqui precisasse de um fogo para a relação a mais, tá me entendendo? Então, assim, é questão de inovação mesmo, de criatividade e inovação. Por quê? Porque às vezes, aqui onde tá legal entre a relação de vocês, às vezes no cômodo a pessoa pode puxar pensamentos do passado. Pode puxar pensamentos de, às vezes de comparação, do tipo, tá bom aqui, mas tá faltando alguma coisa. E lá no passado eu tive alguma coisa diferente. Então, a pessoa pode não revelar isso, mas pode estar vendo de forma oculta aqui na leitura, falando, olha, é interessante a gente sair da rotina para não cair, talvez uma rotina que eu já tive com alguém do passado e que de alguma forma foi desestimulante também para mim e que pode ter gerado confusões, conflitos e tal. Então, escute o que o seu parceiro ou sua parceira está dizendo e tenta trazer inovações, tá? Tentei abordar para o máximo tipo de gente aqui e situação, né? Mas é isso. Essa é a sua leitura, grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo
grupo de número 2, citrino. Quais são os desejos ocultos dessa pessoa por você? Pajem de espadas, ás de paus, 2 de ouros. Olha, essa é uma leitura que fala assim: se você está em conflito com essa pessoa, o desejo oculto dela é transformar este conflito, voltar para um equilíbrio. Se vocês sempre divergem em pensamentos, se vocês não concordam, se vocês não conseguem ter uma tranquilidade nesse sentido de colocar pensamentos diferentes, se vocês acabam discutindo e tudo, a pessoa gostaria de ter uma transformação e ter um equilíbrio. Ter um trabalho a ser feito também. Aqui o 2 de ouros. É como se essa pessoa achasse assim, é importante a gente lapidar isso, a forma como a gente comunica, a forma como a gente passa a informação, a forma como a gente resolve questões que vêm à tona por pensamentos diferentes, tá? Essa pessoa aqui, ela tem um sentimento por você, no sentido de, às vezes, é um sentimento, às vezes, meio infantil, que traduz em comportamentos infantis também, sabe? Então, assim, o que eu vejo é um espelho. O pajem de espadas, às vezes, é uma carta que poderia julgar e não perceber que o julgamento vale para ela. E aqui essa pessoa, ela pode te achar imatura. Ela pode te achar infantil muitas vezes. Ela pode achar que você usa de uma comunicação mais infantilizada, não no sentido bobinho ou no sentido muito criancinha, para um lado ou para o outro, né? Tipo assim, não é que você seja aquela criancinha fofinha que fala coisas, né, assim, fofinhas, mas eu também não tô falando de uma criança que não pensa o que fala. Mas é mesmo essa postura de maturidade mesmo, assim. Ela pode achar que você pode perder a cabeça muito rápido, você pode explodir muito rápido, você pode brigar muito rápido, ou você pode xingar muito rápido, sei lá, sabe? Então a pessoa acha que a sua forma de comunicação, muitas vezes, traz uma imaturidade. Denuncia uma imaturidade da sua parte. E isso é o que ela pensa, mas quando a gente fala de um pajem de espadas, geralmente o pajem de espadas, por ser egóico, não vê que faz a mesma coisa, entende? Então, assim, é aquele tipo de pessoa que julga, mas não olha pro próprio rabo, com perdão da palavra. Mas é isso, sabe? Atira pedra, mas não vê que tem teto de vidro, né? E se atirarem pedra, vai quebrar o teto. Então, tem muito essa dinâmica aqui, tá? Porque quando você olha para a espada é como um espelho. A lâmina, né, o metal, você se vê, você se enxerga numa espada, sabe? Igual, por exemplo, me veio aqui muito a imagem do filme da Disney, da Mulan, né, que tem, assim, o cartaz era esse, assim, você via ali a Mulan e na espada você viu o outro lado dela, que ela vai revelar no filme. Então, essa carta fala muito disso. Você olha para a espada, ali tem um reflexo. Então, a sua mente pode refletir na mente do outro. Vocês podem entrar em sintonia. Então, o que você julga no outro, às vezes, o outro também tem um pouco de incidência em você. Porque somos, muitas vezes, espelhos um do outro. Ainda mais quando a gente estabelece relações e não reflete sobre a relação que a gente está atraindo ali, que a gente está vivendo. Energia conecta com energia. Então, se você é uma pessoa muito julgadora, pode perceber que parece que o mundo ao seu redor vai começar a aparecer pessoas que julgam também, né? Se você é muito crítica, pode ter certeza que vai vir pessoas que vão criticar o seu trabalho, vão criticar as coisas que você faz, porque ressoa, é energia, então vai ressoar. Você vai atrair esse tipo de situação. E não é uma situação bobinha que eu falo assim, ai, lei da atração, né? Tipo assim, não, é lei de causa e efeito. Você planta, você vai colher. Invariavelmente. Então, aqui, essa pessoa, ela pode falar isso de você, mas ela é igual ou semelhante.
Ou tem um nível disso dentro dela também, que é para ela olhar e não ficar só apontando o dedo para os outros, tá? Mas aqui revela muito essa parte oculta, que é oculta muitas vezes para você, mas é oculta para a pessoa também. Porque um pajem nunca vai enxergar tão além quanto um rei. Um rei já está acima na hierarquia, ele vê de cima. O pajem não. Então, estamos lidando com uma pessoa aqui de muito ego, tá? Um ego mal trabalhado, que eu falo, né? Porque todo mundo tem ego. Mas que deixa muitas vezes passar para fora o ego mal trabalhado. A gente tem um Ás de Paus aqui, 2 de ouros, que é o que traz um alívio energético para essa tiragem. Porque o Ás de Paus é uma energia de criatividade máxima. Então a pessoa ela sabe que precisa sair desses redemoinhos mentais aqui, ela sabe que ela precisa sair, ser criativa, colocar a mão na massa, fazer por onde para a relação dar certo. E é o que ela quer o equilíbrio aqui. Só que ela sabe que esse equilíbrio precisa de uma lapidação. O problema é se a pessoa achar que só você tem que lapidar. Então converse com essa pessoa, né, se for o caso, tenta entender o que ela está achando disso, porque às vezes a pessoa joga a responsabilidade só para você. Como só você precisa mudar para então a relação fluir, e não é bem assim. Os dois precisam, ou quantos estiverem aí inseridos e tal, mas todo mundo precisa, tá? Todo mundo precisa para a relação ir bem, não é só você. Então, o quanto que essa pessoa, quando vai aqui para a luz, ela também consegue entender que também tem uma parcela que é dela para ser feita. E aí é com uma conversa, é com um diálogo para você entender se a pessoa está falando em termos de é só você que tem que mudar ou em termos de vamos juntos mudar. Aí sim, aí tem um caráter muito positivo para essa relação. Quando o casal ou uma pessoa reconhece que é o casal que tem que fazer por onde, não uma pessoa só. Mas se ela falar em termos de só você tem de mudar, aí não. Aí não é uma relação para se estabelecer porque é unilateral, tá? E não é bom isso. Bem, essa foi a leitura para você, grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 3, Fluorita. Quais são os desejos ocultos dessa pessoa por você? Cinco de espadas, 9 de espadas, 2 de paus. Olha, aqui a pessoa ela tá em conflito. Ou ela acha que a relação é muito conflituosa, ou você traz um conflito, ou ela traz um conflito e ela reconhece. Então, aqui eu acho muito mais que a pessoa tá reconhecendo o seu conflito interno que traz para as relações e reconhecendo também que pode ter sido uma relação de tipo uma junção de duas personalidades que naturalmente se chocariam. Eu não vejo tanto você sendo o alvo aqui da pessoa, porque a gente tem um 9 de espadas. E esse 9 de espadas fala que a pessoa fica muito preocupada aqui com o que aconteceu, com o que fez, com o que falou, né? Com o que poderia ter feito e não fez. Tem um nível de cobrança aqui já para essa pessoa. E o desejo oculto dela é que talvez você soubesse disso e percebesse isso e meio que desse assim o braço a torcer, sabe? Tipo, coitado, coitada. É delicado porque a gente tem um 2 de paus aqui que fala muito disso, assim. A pessoa, ela luta dentro dela, ela sabe que não necessariamente pode exigir dos outros que compreendam o seu lado. Mas é um desejo que ela gostaria muito de poder te revelar, assim, eu gostaria que você compreendesse o meu lado. Ainda mais quando eu trago desafios, ou quando eu trago conflitos, ou quando as nossas personalidades se chocam, né? Mas é como se a pessoa soubesse, assim, ela consegue hoje ver esses conflitos e ver a luz e a sombra de tudo. Ver a luz e a sombra sua, ver a luz e a sombra dele, dela, ver luz e sombra da relação, como foi, como se estabeleceu. Só que tem um pouquinho aqui de eu gostaria de ser compreendida e compreendida, tá? Eu gostaria que essa pessoa me desse essa validação.
problema é que é ruim você ficar esperando validação dos outros, sabe? E eu vejo que pode entrar aqui para um lado meio vitimista da coisa também. Ainda que a pessoa consiga reconhecer prós e contras de tudo, positivo e negativo de tudo, mas tem aqui uma certa sensação de carência, uma certa sensação de buscar validação no mundo lá fora, buscar validação no externo, buscar validação com você. E às vezes não é validação que ela precisa, só precisa de mudar, sabe? Só precisa fazer por onde, sem ficar buscando lá fora, sabe? Faz na sua energia, põe a mão na massa. Não fique esperando reconhecimento, ou não fique esperando que as pessoas falem parabéns, ou que as pessoas de alguma forma cheguem e falem alguma coisa pra você melhorar, sabe? Pode ser que seja alguém meio carente aqui, tá? Ou que pelo menos nessa situação ficou, às vezes a pessoa não é o tempo todo, mas nessa situação especificamente ficou, querendo essa validação. Mas eu vejo uma situação de certa imaturidade aqui ainda para essa pessoa, tá? Então, quando fala assim, olha, o desejo oculto dela, se vocês tiveram um conflito, uma desavença e tudo, era de tipo assim, eu entendo, não sou fácil, mas veja o meu lado, veja a minha justificativa, sabe? Mas a gente tem um 2 de paus. Esse 2 de paus é uma carta de não revelação. A pessoa não vai revelar isso, a pessoa não vai nunca falar que esses tipos de pensamentos passam ou passaram por ela. E eu acho que até certo ponto tudo bem, porque não necessariamente é algo que precisaria ser exposto para resolver. Porque talvez não consiga ser resolvido. Porque a pessoa pode entrar num lugar de mas eu tenho uma justificativa, E às vezes, beleza ter uma justificativa, mas não basta. Tem que ter uma mudança mais concreta, sabe? Fica muito no falatório e não numa ação concreta sobre o que está sendo ali exposto para tentar resolver, sabe? Delicado aqui, delicado, mas são desejos ocultos de uma pessoa que pode se colocar muito para baixo aqui em determinados pontos, momentos, situações, e vai muito para um lugar de certas questões dentro dela que precisam crescer, amadurecer mesmo, sabe? Não é muito, me ajuda, se a gente for junto vai dar certo. Não, é a pessoa que tem que fazer por ela. Não adianta levar uma pessoa que tem um vício à força para resolver o vício dela. Ela que tem que virar e falar, eu tenho um vício aqui, eu vou tentar tratamento, eu com as minhas próprias pernas vou caminhar até lá. Então é a pessoa que precisa fazer esse movimento, né? E às vezes a gente quer companhia, a gente quer alguém para dar apoio, sabe? Mas não, aqui é isso, ó. É escolher e caminhar por suas próprias pernas mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais uma situação aqui. Ou se é basicamente questões de conflitos internos da pessoa. Esse 9 de espadas aqui no meio ressalta isso, tá? É uma leitura muito específica, gente. Deu pra ver. Uma leitura muito específica. Se for outra situação, se vocês não estão em conflito, se eu tô com um contatinho, quero saber se vai começar alguma coisa, se a pessoa tem algum pensamento e tal, escolha outras opções, tá? Porque aqui tá me saindo muito uma energia de um conflito, de uma relação que já pode ter existido e que teve um conflito. E a pessoa se afasta, ou a pessoa como é que fala? Se entra numa reclusão, e aí nessa reclusão ela começa a pensar muita coisa aqui sobre essa história que vocês viveram, sabe? Mas que veio de um conflito, tá bom? Então é uma leitura muito, muito específica mesmo. E aí sim, se bateu, é pra você, se não, escolha outras opções, veja se ressoa melhor com a sua vida neste momento, tá bom? Essa foi a leitura pra você, grupo de número 3, se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal, e a gente se vê na próxima leitura, até lá!